saudar os nossos irmãos com a paz de Cristo Jesus, nossos amados que estão em casa, nossa igreja em Sorocaba, São Paulo, nossos amados que estão em Florianópolis, nossa igreja em Florianópolis, nossos irmãos Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Sergipe, Três Rios, e também nossa família amada, nossos irmãos, nossa igreja que está em Portugal. Deus abençoe os amados também que estão em casa, nos assistindo ao vivo nesse momento. Queria pedir à igreja para que possamos honrar, nossos visitantes pela primeira vez, que estão conosco esta noite, com a salva de palmas do jeito que só a Max sabe fazer, amém? Regina Barbosa, tá aí? Regina? Seja bem-vinda, minha amada, glória a Deus. E Cecília Barbosa, é isso? Cecília Barbosa? São parentes, não? Jesus! Tá vendo? Cecília Barbosa e Cecília Barbosa. Vocês têm alguma igreja? Já frequenta alguma igreja, não? É? A senhora também já frequenta? Amém. Eu vou ser bem sincero, Domingo à noite, você não está na sua igreja, não está tendo pasto, hein? Estou sendo honesto. Quem é da MAC, dá glória a Deus aí. Domingo à noite, MAC, você está onde? Aqui. Eu quero que vocês que estão nos visitando pela primeira vez e todos que estão aqui que não são da MAC ainda possam receber a palavra do Senhor, amém? Não se trata de quem vai pregar, esquece isso, mas daquilo que vai ser pregado, que é a palavra do Senhor. Então, independente do pregador que está aqui, o que vai ser pregado, vai ser anunciado é a palavra de Deus, e ela tem poder, ela é vida, e ela é espírito e vida, diz a Bíblia. Amém, crente? Então, depois do culto, a gente fica esperando nossos visitantes aí, para a gente conversar um pouquinho, bater um papo, né, irmão? Quem não é da MAC, levanta. Quem não é da MAC, baixa o braço aí, varão. Quem ainda, levanta o braço, por favor, só para ter noção de quantos são aqui que não são da MAC ainda. Amém, você não era. Você também não era, a partir de hoje você será, em nome de Jesus. Prontos, irmãos, para ouvir a voz de Deus? Ô Nandinho, tamo junto. Vamos lá. Atos. Tô ficando velho, tô ficando chorão. Atos 9. Vamos juntos. Senti falta da dança do Nando hoje. Vamos lá. Atos 9, versos 3 em diante. Vamos ler juntos, assentados mesmo, a palavra de Deus. Essa é a Bíblia. Segura o Superman aí, vai voar. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, a leitura vai ser um pouco longa, porque eu preciso que a igreja entenda o contexto daquilo que está sendo pregado. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele, de Saulo, uma luz que vinha do céu. Estou olhando contigo, se você demorar, vou demorar. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias.
O Senhor chamou em uma visão. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ó. Ele está fazendo o quê, Saulo? Orando. Só ora quem é crente, né, irmão? Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias. Quem viu um homem chamado Ananias em uma visão? É Saulo que teve visão. O cara já está tendo visão, irmão. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá. Este homem é um instrumento, em outras traduções, vaso, que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Até aí, louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos. Que a tua graça seja sobre a nossa vida, Pai. Que o teu Espírito Santo nos instrua, nos inspira em toda a palavra que será anunciada. Que o teu nome seja exaltado. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça. Que somente o teu nome, Pai, seja exaltado. Porque estamos aqui, neste altar, por causa de Ti. Para Ti. Para que todos que aqui estão, e que estão assistindo em casa, possam mais uma vez reconhecer que Tu és o Senhor. Que não há outro além de Ti, Deus. Não há outro nome debaixo dos céus, na terra, pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Cristo Jesus. Assim recebe esse período, Pai, e nos ajuda na pregação da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à sequência de pregações sobre o título, o tema, tornando-se discípulos. Falamos nas 2 semanas passadas, nos 2 últimos domingos, sobre o discipulado de Pedro, né? E o intuito, o objetivo de trazermos essa mensagem, Deus mostrou, Deus direcionou a liderança da igreja, né, junto conosco, para que possamos derramar sobre a igreja, mostrar à igreja, manifestar à igreja, aqui em particular, a importância da reunião de células, onde, para nos tornarmos discípulos de Jesus, não se faz, é impossível se tornar discípulo sem palavra, sem ensino, conhecimento da palavra, sem relacionamento com Deus, sem relacionamento com o próximo. É impossível se tornar discípulo sem se encher do Espírito Santo. Então, a reunião de células, ela proporciona tudo isso de uma maneira mais pedagógica, mais pessoal, mais íntima, mais ali, mais afinidade entre os irmãos, mais proximidade. Então, onde o culto é extremamente necessário, essencial para a nossa vida espiritual, mas num culto eu transbordo, eu prego e você ouve a palavra. Célula você compartilha, e é isso que vai dar crescimento, é isso que vai fazendo você ser discipulado. É na célula que vai se manifestar os talentos, os dons de cada irmão, para que seja manifesto, seja usado na igreja, na igreja coletiva, no corpo, no templo. Então, dando continuidade à sequência dessas pregações, tornando-se discípulos, nós vamos, a partir de hoje, tratar sobre o discipulado na vida daquele que é considerado um dos maiores apóstolos da palavra, que é Paulo. Mas antes, porque eu vou tratar muita coisa, irmãos. A gente vai meditando, a gente vai apanhando de Jesus, vai aprendendo. E a pregação primeiro é para mim, né, irmãos? Primeiro para quem prega. Nós não estamos aqui numa condição de superioridade. Não existe superioridade, hierarquia dentro da casa do Senhor. Só existe uma hierarquia. O cabeça é Cristo. O governo é dele.
A glória é dele, a direção é dele, é Jesus. Nós somos o corpo, amém? Existe a proeminência da responsabilidade em conduzir o rebanho para ser exemplo de fé para vocês. Existe a honra que cada um de nós devemos uns aos outros, aos seus pastores também, como é bíblico. Há uma autoridade espiritual sobre a vida daqueles que estão pastoreando a igreja, lideram, isso é bíblico, imitar a fé dos vossos pastores, porque tem cuidado de vós. Vamos ver vários versículos sobre isso. Mas, acima de tudo, o governo da igreja é de Cristo, e para que continue sendo de Cristo, nós não podemos fazer o que nós queremos, e sim o que Ele deseja. Então, se tornar discípulo, ser discipulado à luz da palavra, ser transformado à luz da palavra é essencial, para que possamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, e andarmos conforme Cristo andou, amém? Porque senão você vai ser apenas um crente, que vai estar por aí andando, ora está quente, ora está frio, ora quer adorar, ora não quer, se aborrecer com alguma coisa vai embora, porque você não se tornou discípulo, mas apenas um crente. Eu quero dizer para você, à luz da palavra, que até os demônios creem e estremecem, diz a Bíblia. Os demônios creem, também são crentes, e estremecem, tem mais temor que muitos crentes, entendeu? O diabo foi lançado lá do paraíso, o diabo viu, ele era um anjo de luz, era um dos mais belos, nenhuma coincidência, tá? Nada a ver, nós somos anjos de luz, amém, queridos? Mas o diabo era lindo, era o mais belo, mas quis ser igual a Deus. Então ele conhece muito bem Deus, e ele sabe muito bem, muito mais do que muitos crentes, que a Bíblia, a palavra de Deus é verdade, ela é vida, ela é poderosa. E qual a função dele? É te fazer ficar como crente apenas, porque você ser crente, às vezes você não é, mas quando você é discípulo, mesmo, olha só, vou falar uma coisa, não é heresia não, mesmo você não sentindo, mesmo você achando que não vai dar certo, mas se a palavra está dizendo, você tem fé na palavra, você crê na palavra, você vai mesmo sem sentir, você continua caminhando, adorando, mesmo sem achar que não vai dar certo, as circunstâncias são adversas, porque você não caminha por vistas, você caminha por fé. Discípulo não caminha por vistas, caminha por fé, fé na palavra do Senhor. Discípulo tem direção, tem fundamento, palavra. Então significa, se alguém dentro da igreja, travestido de pastor, falar uma palavra ao meu coração, que vai me ferir, me entristecer, porque não foi palavra proferida pela boca de Deus, isso não vai me arrancar da igreja, porque eu não estou na igreja confiado em palavras de homens, eu não estou na igreja para ser reconhecido por homens, eu estou aqui para ser igreja de Cristo, para representar e manifestar a presença dele, Jesus, na minha vida, ser discípulo dele. Discípulo apanha, mas continua de pé em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, dentro dessa sequência de mensagens, antes de entrarmos no discipulado de Paulo, é importante, é vital, a gente precisa definir, porque essa mensagem e o Evangelho de Cristo precisam fazer sentido na nossa vida. Então, para isso, a gente tem que definir de fato o que queremos. O que queremos de fato? Sermos apenas mais um no meio da multidão, ou sermos aqueles que vão fazer em Deus a diferença nessa terra, a diferença naqueles que estão conosco, sermos discípulos de Jesus. E isso independe do nosso grau de instrução, não desvalorizando, isso é importante, mas independe disso, independe do teu currículo, independe da sua aparência, independe da sua conta bancária, independe das circunstâncias, depende apenas se você deseja verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus, aceitar o convite que Jesus está fazendo para cada um de nós. Ide, pregai em meu nome, meu evangelho, fazendo discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A pergunta estava ecoando na eternidade. Quando Isaías teve essa visão, ele teve contato com aquilo que era eterno.
Deus o tirou do plano terreno, daquilo que era físico, e o levou para o mundo espiritual, daquilo que é eterno. Deus tirou ele do tempo Cronos e o levou para o tempo Kairos de Deus, onde não tem minuto, não tem início nem fim. E no Kairos de Deus, na eternidade, no mundo espiritual, ele ouviu o clamor de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E na eternidade esse clamor continua. Ele continua ecoando até hoje para nós. Será que você pode responder como Isaías respondeu? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque só discípulo é enviado. Então, a primeira pergunta que você precisa responder para si mesmo: o que você quer com o Evangelho? O que você quer de Jesus? Ser apenas mais um na multidão, ou ser aquele que vai fazer a diferença em Deus nessa terra? Como você deseja ser lembrado? Como você deseja ser lembrado pelos seus familiares, pelos seus amigos, pela sua igreja, por aqueles que conhecem você? Como você deseja ser lembrado? Qual é o legado que você deseja deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você deseja deixar para essa geração que você faz parte? Porque assim como Jesus caminhou em corpo físico, ele encarnou, e os apóstolos, exceto Paulo não teve o privilégio, mas Pedro, João caminharam ao lado de Jesus, tiveram esse privilégio. E naquela oportunidade a multidão caminhava com Jesus, mas caminhava até certo ponto. Naquela oportunidade a multidão amava ouvir a pregação da palavra de Jesus. A multidão testemunhava os milagres, mas ela deixava Jesus pelo caminho. Ela não seguia Jesus. Ela acompanhava até certo ponto, até o sinal se manifestar, até o milagre. Lá era assim, e aqui também é. Porque aquele que não se permite se tornar discípulo, aquele que não valoriza o conhecimento da palavra de Deus, aquele que não valoriza, não quer crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, aquele que quer Jesus apenas para algum momento, aquele que busca Jesus apenas para aquilo que é desta vida, querido, vai ficar pelo caminho. E eu faço uma pergunta para vocês: todo mundo aqui é crente? Todo mundo aqui existe alguém aqui nessa noite que nunca aceitou Jesus? Ninguém vai olhar para trás. Você pode levantar o braço aí, se você nunca aceitou Jesus. Só temos crentes. Então, para os crentes, se você é crente, já frequentou a igreja. Quantos de você viu que ficaram pelo caminho, que viveram experiências? Quantos irmãos na nossa caminhada amavam estar no culto, ouvir a palavra do Senhor, buscavam a Deus, quando estava na luta era fervoroso, estava em tudo, né? É o que? Evangelismo eu vou estar, é culto de homens eu vou estar onde Deus quer que eu esteja. Mas quando o milagre acontece, quando o sinal se manifesta, acabou. E certa feita Jesus vai dizer para eles, para a multidão: vocês me buscam pelo pão que perece. Isso está em João capítulo 6, verso 51. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se comer deste pão viverá para sempre. Porque quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Multidão fica pelo caminho, está com Jesus até suas necessidades serem satisfeitas, ou até alguma coisa não agradar. A palavra do pastor foi dura, o pastor me exortou, ele foi duro comigo. Ele foi verdade, mas ele podia ter falado de outra maneira. Ainda que seja verdade, não gostei. O irmão não passou por mim, não deu paz do Senhor, não gostei. Não vou ficar na igreja, vou fazer biquinho. Nós tivemos irmãos aqui que saíram da igreja porque
Ele botou uma mensagem no WhatsApp, isso foi lá no início, e ninguém da igreja respondeu. Mas ele não fez pergunta não, ele só botou uma mensagem. Eu tenho mais de 50 grupos. Se você esperar que eu te responda no WhatsApp, tu está perdido. Eu só vou ver o WhatsApp lá para as 11 horas da noite. Isso que se você quiser urgente, me liga. Primeiro que lá onde eu trabalho o sinal é péssimo, quase não tem sinal. Mas por quê? Esses melindres, essas fragilidades, são crentes apenas, não discípulos. Discípulo é aprovado, mas permanece fiel para ser aprovado lá na frente. Discípulo entende, ainda que você passe pelas águas, os rios não te submergirão, o fogo não vai te queimar, porque eu estou contigo, meu filho. Discípulo entende a presença do Senhor. Discípulo sabe o valor da presença. Então, Jesus vai trazer uns discursos bem duros para a multidão. E a multidão, no meio daquela multidão, alguns se diziam ser discípulos, se achavam ser discípulos. E diz a Bíblia, depois desse discurso de Jesus que eles acharam duro, abandonaram o Senhor. E Jesus vai se dirigir para Pedro, para os apóstolos: e vocês, vão me abandonar também não? Aí Pedro, no Espírito, vai falar: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, pão tem na padaria. Tem até sonho hoje, lá não tem, naquela época não tinha, hoje tem até sonho mesmo, é um sonho. Rabanada, eu amo rabanada, né? Tudo isso a gente tem na padaria. Mas vida eterna, palavras de vida eterna só o Senhor tem. Então, entenda a diferença, porque biblicamente, espiritualmente, a palavra do Senhor faz diferença, ou diferenciação, entre multidão e discípulo. Multidão busca Jesus pelo pão que perece. Discípulo, tendo pão ou não, tendo milagre ou não, tendo bênção ou não, permanece, vai até o fim, porque não está com Jesus pelo pão que perece, mas está com Jesus para ser como Ele é. Jesus, ao olhar para a multidão, Ele diz que são ovelhas que não têm pastor. Quem é o bom pastor? Então não tem Ele. Se o próprio bom pastor fala da sua boca que a multidão é como ovelha sem pastor, não tem Jesus. Está cheio de gente na igreja que não tem Jesus. Está cheio de gente que se diz crente discípulo, mas na primeira luta, na primeira prova, vai embora. Dentro de casa, casamento é de Deus. Quantos casamentos dentro das igrejas falidos? Tu acha que é fácil estar casado? Tu acha que é fácil ser minha esposa? Ela não está aqui, eu posso falar à vontade. Não, eu estou falando porque eu vou falar bem dela. Então, para não inflar muito o ego dela, eu posso falar. Tu acha que é fácil ser minha esposa? Nunca casou, que tu não mora comigo? Todos nós temos problemas. Todos nós somos difíceis. Carne. Todos nós temos sentimentos. Todos nós temos vaidades. Todos. Todos nós gostamos de elogios. Todos nós odiamos ser criticados. E diz a palavra que o homem é aprovado pelos louvores que recebe. Ele não é aprovado pelas críticas, né? Ele é aprovado pelos louvores. É aí que mora o perigo. Pregou bem, pastor, caraca, não é só um rostinho bonito não, hein, pastor? Prega pra caramba. Aí fica como ego: a igreja só está aqui por causa de mim, porque eu prego bem, eu toco bem, eu canto bem. E nós vamos ver isso na vida de Paulo. Paulo era arrogante. Paulo vai ponderar com Deus. Tem muita coisa para falar. Mas a diferença entre multidão e discípulo: discípulo vai com Jesus até o fim. Discípulo se mantém firme. Está doendo, está na cadeia, foi açoitado como Paulo e Silas,
justificativa, sem motivo, foi injusto. Por pregar o Evangelho, por curar vidas em nome de Jesus, porque gerou inveja, ciúmes no coração dos religiosos, porque tiraram o lucro daqueles que tinham lucro com aquilo que não era de Deus. Eles foram presos por expulsar demônios, foram presos por anunciar a palavra de Jesus, libertar almas, foram açoitados, machucados, feridos. Eles podiam murmurar com Deus: ei, Senhor, estou aqui fazendo tua obra e o Senhor me permite viver essa desgraça, Pai. Eu não merecia essa cadeia. Mas não, eles eram discípulos, eles estavam na cadeia, feridos, mas adoravam e oravam ao Senhor dos Exércitos. Não saía, não deixava de sair dos seus lábios uma palavra de louvor a Deus. Nada vai impedir do discípulo adorar o nome do Senhor. Estou no propósito? Se o que eu estou vivendo, se essa cadeia que eu estou vivendo não é fruto da minha incompetência, do meu erro, do meu pecado, se o que eu estou vivendo é fruto da minha fidelidade para Deus, então louvado seja Deus. Bem-aventurados sois vós que sois perseguidos por amor ao meu nome, porque vocês serão consolados, disse Jesus. Então, queridos, quem queremos ser? Eu estou pregando aqui e de nada vai adiantar se você não colocar em prática. Eu estou falando para você que a reunião de células é vital para o discipulado na sua vida. A gente não se torna discípulos de uma noite para outra. A gente não se torna discípulo apenas frequentando o culto. Não dá, não dá. O culto acaba, a mensagem foi maravilhosa, o culto foi glorioso, os louvores, mas logo amanhã tudo já foi esquecido. Amanhã você vai ser o Rogério, a Késia, o Felipe, o Rodrigo, que vai ter que trabalhar, estudar, vai ter que cuidar de casa, das suas responsabilidades. E como é que fica a palavra que foi proferida da boca de Deus? Como é que fica o ensino da palavra na sua vida, no seu dia a dia? Porque é muito fácil você chorar, levantar a mão e adorar, mas colocar a palavra de Deus em prática, aí que está a luta. Dizer que ama a sua esposa, dizer que ama o seu marido, mas quando tem que demonstrar amor, porque a Bíblia fala que amor não são palavras, é atitude, você deixa a carne prevalecer. A vaidade fere, machuca. Não é isso, irmãos? Jovem, aleluia, glória a Deus, todo crente faz, mas rejeitar o pecado, se sujeitar a Deus, negar os seus desejos, seus sentimentos, só discípulo faz. Por isso está cheio de crente carnal. Pedro levou mais de 3 anos. Nós vamos ver que Paulo levou muito mais do que isso. Muito mais de 10 anos para ser enviado. Não é de uma noite para outra. Tem que se submeter, tem que se humilhar, tem que reconhecer: Senhor, eu preciso, eu desejo, eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda, Pai. Qual é o coração que você tem? Que coração você tem? Se Deus hoje, você sabe que Jesus, o Senhor, sonda os nossos corações. Jesus vai sondar teu coração agora. Que tipo de coração Ele vai encontrar no teu coração? Um coração de discípulo? Como é que é um coração de discípulo? Quebrantado, contrito, arrependido, disposto a ser transformado, disposto a ser ensinável. Ou um coração duro, arrogante: eu sou assim mesmo, ou me aceita assim, ou pode ir embora. Seja bem-vinda, minha esposa, meu filho, aleluia. Até perdi o que eu ia falar, irmão. Onde é que eu estava? Coração. Que tipo de coração? Nós precisamos ter no coração de discípulo. Isso aqui é meu, tá? De Deus para mim.
de mim para vocês. Coração de discípulo. Se Deus encontrar, sondar teu coração, encontrar um coração de discípulo, um coração quebrantado, contrito, disposto a ser ensinado, disposto a ser transformado, ei, pode ficar tranquilo. Deus vai encontrar lugar no seu coração para te tratar, para cuidar de você. Ele vai te honrar. Como Davi, cara, eu baralhei tudo. Eu fui aqui, né? Baralhei tudo, depois você acerta aí. Davi tinha um coração ensinável. Depois você vai voltar em João 6,57. Bota o Salmo 51 de Davi, que eu volto para lá. Não tem problema não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito não. Ele vacila, ou vacilou muito. Quem é vacilão aí? Sinceridade, irmãos. Mas ele tinha um coração de discípulo. Porque quando ele errava, ele se arrependia. E ele pedia ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro. Eu reconheço, Pai, que o meu coração ainda não é segundo o teu coração. Cria em mim um coração puro e um espírito reto, Deus. E não me lança da tua presença. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo, Deus. Porque eu preciso do Senhor. Não me abandona não, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu reconheço que o Senhor não sou nada. Eu reconheço que eu sou pequeno, sou falho, mas me ajuda, Deus. Porque sem o Senhor eu não posso nada. Me perdoa, Pai. Me ajuda. Cria em mim um coração puro. Aí Deus perdoa. Aí Deus vai fazer dele um grande rei. Um dos maiores reis que Israel já teve. Onde a linhagem do Salvador do mundo, do autor da vida, veio da raiz de Davi. Isso é muita honra. Ele tinha um coração de discípulo. Nós precisamos ter um coração de discípulo. Ou podemos ter um coração duro, como Judas. Querido, Judas andou com Jesus. Judas testemunhou coisas gloriosas. Eu gosto muito dessa palavra. Depois você procura saber o que é que eu não sei. Inefável, incomensurável, inenarrável, indizível. Ele viveu coisas que nem eu e você vivemos. Ele viu. Ele viu o verbo da vida. Ele viu pessoas ressuscitando. Jesus ressuscitar vidas diante dele. Certa feita Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 para irem sozinhos expulsar demônios, curar enfermos em nome dele, Jesus. Ele estava lá. Eles voltaram eufóricos, experiências gloriosas, poder de Deus, manto. Ele viveu o manto. Mas ele tinha um coração duro. Porque apesar de tudo isso, ele ainda tinha um coração de ladrão. Apesar de tudo e tantas experiências, tanto privilégio de estar ao lado do autor da vida, ele não se permitia ser transformado, o coração endurecido, arrogante. Não tinha um coração de discípulo, tinha um coração de ladrão. Ele continuava roubando. Tu continua mentindo. Tu continua enganando as pessoas. Tu continua ferindo as pessoas, machucando, porque tu tem um coração duro, porque a tua vaidade é maior que o teu Senhor, os teus desejos é maior do que a vontade do teu Senhor na sua vida, porque você não quer ser discípulo, porque para ser discípulo vai doer. Para ser discípulo vai ter que doer, vai chorar, vai ser provado. Mas vai valer a pena. Vai valer muito a pena.
Vai valer a pena você ver a manifestação de Deus através da sua vida. Vai valer a pena você ver o diabo se retirando porque você entrou naquela casa. Vai valer a pena porque aquela família foi restaurada, porque Jesus usou a sua vida. Vai valer a pena porque o demônio não vai permanecer, porque você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Ou tu acha que ninguém aqui tem luta? Com luta ou sem luta, estamos aqui por Ele, por Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui estamos tendo bom ânimo em nome de Jesus, porque esse mundo nós já vencemos em nome de Jesus. Por que nós queremos ser multidão discípulo? Tu vai sair desse culto e vai procurar a primeira célula mais perto da tua casa? Foi dito aqui, vai ficar no final do culto também. 60% da máquina não participa de células. Vamos abrir e inaugurar em nome de Jesus o mais rápido possível no recreio. Temos várias famílias lá no recreio que vão receber de Deus. Vamos definir essa semana. Mas tem mais salas para serem abertas. Precisamos, sabe de quê, irmãos? Corações de discípulos dispostos a ser usados, a ser instrumentos na mão do Senhor, a manifestar a glória do Senhor. Estamos precisando de pessoas como Jesus precisou naquela oportunidade, pessoas dispostas a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e valorizar aquilo que realmente tem valor, o reino, valorizar o que realmente tem valor, a salvação, é Cristo em nós, esperança da glória. A sua casa pode ser uma célula, e aquele que abriga uma célula, eu creio na Bíblia. Quem crê na Bíblia, na palavra de Deus? Assim como a mulher sunamita abrigou o profeta na sua casa, milagres de Deus aconteceu na vida daquela família, daquele casal, porque abrigou o profeta, abrigou Jesus, abrigou a presença de Deus. Aquele que abriga a presença de Deus na sua casa, irmãos, célula é isso. Célula é palavra de Deus sendo pregada dentro do teu lar. Tu tem noção do que acontece no reino espiritual? Se teu filho, tua família, não importa, está vivendo luta, está sendo afligido por demônios, ei querido, quando a célula abre, demônio bate retirado no nome de Jesus. Porque célula é Jesus entrando na sua casa, é profecia de Deus entrando na sua casa, é a arca de Deus que entrou na casa de Obed-edom, abrigou a arca naquela oportunidade, na velha aliança, representava a presença de Deus. E diz a palavra, enquanto a arca esteve ali na casa de Obed-edom, Deus fez prosperar tudo na vida dele. Quem crê nessa palavra? O mesmo Deus de Obed-edom, o mesmo Deus da mulher sunamita, o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Paulo, de Pedro, é o nosso Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso e glorioso. Que haja no teu coração, a partir desse culto, a disposição em querer de fato ser um discípulo. E discípulo está aí para tudo, irmãos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Discípulo não é discípulo porque merece ou porque se acha capaz. Discípulo é discípulo porque quer. Não é capaz, não merece, mas quer. Eis-me aqui, Senhor, apesar de eu ser um homem de lábios impuros e habitar no meio de um povo de impuros lábios, eis-me aqui. Aí Deus vai fazer o quê? Tocar os teus lábios, aquilo que te fere, aquilo que te afasta de Deus, o teu pecado, aquilo que te faz perder a comunhão com Deus, aquilo que te rouba a presença do Senhor, Deus vai tocar com brasas vivas do altar. Vai lá cauterizar, o Espírito Santo, a palavra vai cauterizar, e você vai ser curado, sarado, liberto em nome de Cristo Jesus. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus. Voltemos para João 6,57, pode projetar aí. A diferença entre discípulo e multidão está claro para você, irmão? Porque se você não entender isso, não adianta a gente prosseguir na mensagem. Não adianta a gente falar revelações gloriosas sobre Pedro, como falamos. Não adianta a gente falar revelações gloriosas de Paulo, que a gente vai falar, se você não entender o princípio. Quem você deseja ser? Isso depende de você, a sua atitude. Não estou falando, multidão, quando a gente fala de multidão, a gente não está falando de quantidade de pessoas, de número de pessoas, mas de atitude, compromisso. Daquele que deseja romper o natural para viver o sobrenatural de Deus. Para aquele que quer fazer a diferença de fato nessa terra. Você não vai fazer a diferença, amado, porque você tem dinheiro, porque você tem riquezas. Nossa diferença, a gente faz diferença porque a gente tem a presença de Deus. Ó, dinheiro,
Não é jargão, não, é verdade. Eu vou repetir. Verdade tem que ser repetida. Que é saúde para vós, disse Paulo. Não compra riqueza, dinheiro. Não compra saúde. Não compra a tua alegria. Não compra a tua paz. Mas tem uma coisa que te dá saúde, te dá paz, te dá alegria eterna e plena: presença de Jesus. Quem quer viver isso? Dá glória a Deus. João 6,57. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai. Olha que Jesus está falando. O Pai que é vivo me enviou, e eu, Jesus, vivo por causa dele, do meu Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim vive por minha causa. Multidão vive por causa de milagres. Multidão vive por causa de bênçãos, de sinais. Discípulo não. Discípulo vive por causa dele, Jesus. Discípulo se alimenta dele e vive por ele, para ele. Você trabalha, você é um bom profissional, você estuda, tudo que você faz para a glória dele, por causa dele. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, as escrituras sagradas, tudo façamos para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Discípulo vive pela causa de Jesus. Eu não vim para cá pregar, eu não fico doido sem dormir para me exibir, me aparecer ou querer ostentar qualquer outra coisa. A gente vem e faz tudo isso por causa dele. É por causa de Jesus. Primeiro é por causa dele, segundo é por causa de você. Quando você sai de casa, quando está tudo apertando, está doendo, tu está sendo afligido pelas lutas, pelos ventos, querido, a única coisa que vai te motivar a estar na igreja não é outra coisa senão Jesus. Discípulo deixa tudo para trás por causa de Jesus. Discípulo abre mão de si mesmo por causa de Jesus. Certa feita, Jesus vai despedir a multidão e vai mandar os seus discípulos atravessarem o mar. Mas Jesus ia despedir a multidão e mandou os discípulos para o meio de uma tempestade no mar. Porque discípulo tem que ser provado, eu falei na última palavra. E lá no meio do mar, Jesus estava ensinando a eles, exercitando a fé deles, para que eles, discípulos, tivessem a mesma fé de Jesus, para que eles, discípulos, tivessem o mesmo entendimento que eles, Jesus, para que eles, discípulos, pudessem fazer milagres como Jesus fazia, para que eles, discípulos, fizessem a obra que Jesus estava fazendo. Jesus estava ensinando. No meio da tempestade, a tempestade era uma escola, o deserto é uma escola, a provação é uma escola para quem é discípulo. Não é castigo de Deus, não é esquecimento, Deus se esqueceu de mim, não, é provação, é escola. Senhor, eu estou na prova, recebe aí, Nando, estou na prova, Deus está me provando, mas Ele está me ensinando, porque lá na frente eu vou glorificar o nome do Senhor. Os ventos podem ser contrários, a onda pode bater, pode doer, mas eu vou atravessar porque Ele me prometeu, e eu vou glorificar o nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã para quem é discípulo. O problema é que quem não é discípulo fica no choro da noite e abandona. Mas quem é discípulo fica no choro da noite e espera amanhecer. E quando amanhece, vai glorificar o nome do Senhor, porque Deus vai estar contigo. E a multidão? Jesus despediu. A multidão, aquela, não viu mais Jesus. Ele atravessou para outra banda. Aquela multidão não viu mais Jesus. Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Multidão não tem compromisso com Jesus. O que foi dito aqui na IBD. Multidão não tem compromisso com o reino. Multidão só quer Jesus por algum instante. Multidão só quer satisfazer as suas vontades. Multidão não tem compromisso. Sabe o que é compromisso? Casamento. Quer dizer, vai me ferir, vai me machucar,
vai me magoar, mas eu tenho um compromisso com ela. Você me magoou, não quero mais saber de você, não, vou procurar outra. Não. Aquilo que o homem uniu, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Porque não somos mais uma carne, não somos duas carnes, somos uma carne só em Cristo Jesus. Nós temos aliança, compromisso, não só no terreno, no plano terreno, mas no espiritual, à luz da palavra, aos olhos de Deus. Me feriu, me machucou, eu tenho que perdoar. 70 vezes 7. Eu falei na pregação do culto de casamento da Luísa e do Thales. Se tem um lugar que essa palavra faz sentido, é no casamento. Perdoa o teu irmão, se ele pecar contra ti, perdoa ele 70 vezes 7. É coisa pra caramba, né? Aí, 28 anos de casado, é coisa pra caramba. Quantas vezes eu tive que perdoar ela? Mas ela teve que perdoar muito mais a mim, hein? A proporção é 9 por 1. A Kézia é 4 vezes santa. Nasceu na igreja, mano. Eu não. Eu me converti depois de 15 anos. Mas tive muita coisa torta que eu aprendi na vida e tive que deixar para trás. Ela muito crente. Às vezes eu digo, tá muito crente. Dá para ser menos crente, não? Perdoar. Porque temos compromisso. Nosso relacionamento com os irmãos e com Deus tem que ser assim. Aconteceu alguma coisa que você se sentiu triste, o problema é teu, cara. Vai ficar piscando esse negócio aí. Mas nós temos aliança um com o outro, amém? Aliança no Senhor. Eu tô com voz sem voz, mas tudo bem. Dó. Como é precioso, irmão. É dó? E juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue de pé, irmãos, o Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Pode aplaudir Jesus aí para a glória do Senhor. Eu tenho aliança com você. Nós temos aliança um com o outro. Nós somos membros de um só corpo, onde cabeça é Ele, Jesus Cristo. Não tem maior ou menor, não tem melhor ou pior. Somos todos iguais. Somos todos igualmente importantes e amados por Deus, com falhas ou sem falhas. Deus nos ama e nos quer unidos. Por esse compromisso que temos com Deus e uns com os outros, o perdão é liberado em nome de Jesus. E vamos perdoar sempre em nome de Jesus, porque temos compromisso um com o outro, amém? Temos aliança um com o outro. Eu te amo em Cristo Jesus, você tem que me amar em Cristo Jesus, e assim vamos juntos até a glória em nome de Cristo Jesus. De Paulo. Mas eu vou dar uma palhinha. Quem era Paulo? Quem foi esse considerado um dos maiores apóstolos da história? Vou dar uma palhinha para ter sede, né? A vontade de aprender na semana que vem. Projeta para mim, por favor. Filipenses 3:5.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. O cara era judeu, descendente da tribo de Benjamim, não era qualquer tribo. A tribo de Benjamim foi a que gerou o primeiro rei de Israel, Saul. Mardoqueu e Esté eram da tribo de Benjamim, aqueles que salvaram todo o povo judeu. Deus usou poderosamente para que o povo judeu recebesse o livramento e não fosse exterminado. Ele era descendente da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores intelectuais da época, um líder, uma autoridade reconhecida em toda a sua sociedade. E para estudar ele foi para Jerusalém. O cara dominava a cultura greco-romana, ele tinha cidadania romana, porque nasceu em Tarso, e Tarso era uma cidade romana. Paulo de Tarso, esse é Paulo. E a gente costumava ouvir Saulo foi transformado em Paulo. Isso é meia verdade, isso é também um pouco de verdade, porque nós vamos aprender à luz da palavra, que em certo momento da sua caminhada, ele vai deixar de usar o seu nome Saulo, que era um nome hebraico, aramaico, e vai passar a usar o nome Paulo. Nós vamos aprender. Assim como eu falei que muitas vezes no início da pregação, a gente fica deixando o Simão aparecer ao invés de Pedro. A gente escolhe, permite que o Simão que predomine, que o Simão prevaleça ao invés de Pedro. Porque não vai morrer, não vai deixar de existir, mas ele vai ser suplantado. A sua carne, ela só vai deixar de existir quando nós estivermos na glória, quando tivermos corpo glorificado, amém, crente? É só lá que não teremos mais decepções, dores, angústias. É só lá na glória, onde nosso corpo será revestido de um corpo de glória e de luz, assim como Jesus é, seremos como Ele, amém, queridos? Mas enquanto isso, o Simão, o Saulo, tem que ficar no mar de esquecimento. E o que tem que refletir na nossa vida é o Pedro, é o Paulo, é o que Deus chamou a gente para ser. Porque é o Pedro que reflete Cristo, é o Paulo que reflete Cristo. Nós fomos chamados para refletir Jesus nessa vida, amém, irmãos? Então é esse homem que nós vamos falar, e que não foi de uma noite para o dia que ele foi discipulado. A gente se engana quando faz a leitura de Atos capítulo 9, quando ele foi ali, Ananias orou por ele, as escamas caíram dos olhos, ele foi batizado com o Espírito Santo, depois ele foi batizado nas águas, né? Aí diz a Bíblia que ele foi para Jerusalém pregar, e a gente acha que esse tempo foi imediato. Não foi. A gente lê o texto de Atos capítulo 9 e acha que foi imediatamente, porque está no mesmo capítulo, mas não foi. Ele mesmo vai dizer, vai contar a história detalhada de como foi a sua conversão, de como foi a sua transformação, de quanto tempo ele passou na Arábia, de quanto tempo ele passou em Tarso, até ser enviado. E aqui eu vou terminar a palavra. Como você deseja ser lembrado? Como Simão ou como Pedro? Como você deseja ser lembrado? Como aquele que desiste, que retrocede para a perdição, como aquele que avança, prossegue para a conservação da alma? Como você deseja ser lembrado? Judas é lembrado como um exemplo negativo. Teve todas as chances e oportunidades de ser um dos grandes apóstolos. Apesar de, teologicamente, a gente entender o filho da perdição, mas eu creio num Deus misericordioso. Eu creio num Deus que está na Bíblia, lá em Timóteo, que o desejo dele é que todos sejam salvos. É nesse Deus que eu creio, que tem um desejo de que todos sejam salvos, ainda que todos não sejam salvos, mas não por opção de Deus, por opção de cada um de nós. Entende? Porque no coração de Deus, Ele é amor. Deus, eu não creio num Deus que cria filhos para perdição. Eu creio num Deus que cria filhos para salvação, para a vida eterna.
Mas são esses filhos que rejeitam ou não aquilo que o seu Pai, o seu Deus quer. A escolha é nossa, se queremos ser discípulos ou multidão. Como você deseja ser lembrado pela sua família, pelos seus filhos? Projeta Atos 13, 36 aí que eu pedi. Atos 13. Olha como aquele que tinha um coração de discípulo foi lembrado, e é lembrado até hoje. Davi. Ele não foi perfeito assim como nós não somos perfeitos, irmãos. Mas ele tinha um coração de discípulo, um coração quebrantado, contrito, ensinável, disposto a ser transformado. Eu reconheço, Pai, que o meu coração não é puro, mas torna ele puro. Eu reconheço que eu não mereço, mas me torna digno da tua presença, Deus. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, olha que lindo. É Lucas escrevendo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado. Davi é lembrado como aquele que serviu ao propósito de Deus na sua geração, aquele que honrou ao seu Deus, e que hoje é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus pecados, das suas falhas estarem escritas aqui, expostas. O pecado de Davi está exposto aqui, mas o que prevalece não é o pecado, mas é a graça de Deus que o perdoou. Davi não é lembrado pelo pecado de Batseba, que cometeu com Batseba. Davi não é lembrado pelos pecados que cometeu. Davi é lembrado por aquilo que ele honrou o Senhor e Deus o honrou. E eu prego pela fé na palavra. Não importa o que você tenha feito, se exponha aqui no altar, se permita ser perdoado, se arrependa, deixa Deus tratar você. Deus vai reescrever a sua história. Deus vai reescrever a sua história. E o que vai prevalecer, o que vai ser lembrado, não é o Saulo, mas é o Paulo de Tarso. Não é o Simão, não é aquele que ouve apenas, não é o que de nariz torto, mas é aquele que é a pedra viva, que é a rocha, que transmite, reflete a presença de Jesus. Quantos casamentos estão aqui, irmãos? Irmãos que já adulteraram, já estavam separados de corpos, e hoje estão aqui, se arrependeram, Deus perdoou, restaurou, e estão aqui vivendo a glória do Senhor. E o que prevalece não é o passado, porque do passado Deus não lembra mais, é o hoje. Eis que faço nova todas as coisas. Deus quer fazer tudo novo na sua vida hoje, em nome de Cristo Jesus. A escolha é sua. Se você ainda não tem esse coração de discípulo, se você ainda não se sente um discípulo de Jesus, se você ainda tem coisas para serem tratadas no seu coração, eu quero te convidar a estar aqui no altar, para receber em posição de irmão. Irmãos, a nossa cura está aqui, irmão. É aqui que somos curados, amém? Igreja não é para acusar, igreja de Jesus não. Igreja não é para apontar erro ou pecado, igreja é para derramar graça, perdão, amor de Deus. Quem acusa, quem aponta é diabo. Nós não somos filhos de diabo, nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Onde pregamos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Maior que o teu pecado é o amor de Deus por você. Porque diz a palavra em 1 João capítulo 3, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Ninguém levantou a mão, talvez por constrangimento. Se você está aqui e nunca aceitou Jesus, eu te faço o convite de estar aqui no altar e declarar: eu aceito Jesus como meu Salvador. Com a boca se confessa, com o coração se crê. Receba a salvação hoje. Se você deseja e precisa ser renovado, restaurado, se você precisa ter um coração puro, um coração de discípulo, se você tem vivido coisas que você sabe que não glorificam a Deus, e você hoje foi tocado por essa mensagem, venha no altar e receba o perdão, receba a tua bênção em nome de Cristo Jesus. Vamos terminar com essa palavra de Deus no nosso coração. Quem você deseja ser? Como você deseja ser lembrado? Deus nos chama para sermos discípulos, amém, queridos?
discípulo vai até o fim, chorando, levando a preciosa semente. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, certamente voltará com alegria, trazendo consigo os molhos, os frutos. Você vai andar, vai chorar, mas tem a alegria de Deus para você, amém? O final de tudo tem a alegria de Deus. Se você crê nessa palavra, que você possa sair daqui hoje desejando ser um discípulo de Jesus. Discípulo, ele impacta as pessoas com a presença de Deus. Discípulo não afasta as pessoas. Discípulo atrai, aproxima as pessoas por causa da presença de Deus na vida dele. Discípulo não rejeita, discípulo ama. Discípulo perdoa. Discípulo não desiste, discípulo luta. Discípulo recebeu espada. Discípulo recebeu e está revestido de toda a autoridade de Deus. Discípulo se reveste da armadura de Deus. Estamos em guerra, mas nosso general é Cristo, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Ele está rugindo. E quando o rei ruge, o leão ruge, ninguém fica na frente dele. Você carrega a presença do Rei Jesus. Esse leão está rugindo dentro de você. Ele quer rugir. Aonde você estiver, ele vai rugir. E todo demônio, Satanás, todo mal vai bater em retirada em nome de Cristo Jesus. Então viva a palavra. Viva essa verdade de Deus. Quem quer viver a verdade de Deus? Quem quer ser discípulo da glória a Deus aí, mano? Então você vai sair daqui antes de você sair. Se você não frequenta a cela, você vai procurar a liderança. Eu quero me reunir em cela para me tornar um discípulo.